nós estarmos na presença do Senhor. Saber que Ele é bom e a sua bondade, ela se estende sobre as nossas vidas. Convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo de número 89. Nós estamos meditando esse mês sobre ser regido pelo trono de Deus. E quando Deus fala isso para nós, né, o que Ele mostra para a nossa vida, em termos de ser regidos, né, e dentro dessa palavra que é tão poderosa, Ele vai mostrar algumas coisas falando sobre algo muito importante ao nosso coração. Ele vai trabalhar sempre na nossa vida o juízo e a justiça. Quando nós estamos ali sendo preparados, né? E eu acho que a base principal de ser regido realmente é uma obediência, né? Quando nós temos essa obediência diante de Deus, de colocarmos a nossa vida debaixo de uma missão que o Senhor tem para nós. Então nós nos colocamos debaixo de uma submissão. Nós estamos ali submissos realmente à palavra de Deus. E Salmos 89, 14, versículo 14, a palavra diz de uma forma tão poderosa para nós assim: justiça e direito. Nós ouvimos para o salmista essa palavra, justiça e direito é o fundamento do seu trono. Eu acredito que essa palavra é tão forte para nós, quando fala sobre justiça. Nós sempre queremos viver a justiça, não é verdade? Sempre nós queremos encontrar a justiça diante das ocasiões que vivemos ali fora. E sabemos que isso é um fundamento para nós mantermos a ordem, ter a ordem dentro da nossa vida. Se não tivesse a justiça ao nosso favor, principalmente aqui na terra, nós estaríamos vivendo em desordem, na verdade. Não estaríamos sendo colocados ali debaixo de uma obediência, no sentido de que eu devo fazer aquilo. E por que eu faço? Porque é a minha obrigação, porque eu tenho que fazer dessa forma. Então, quando Deus fala para nós sobre essa palavra e traz sobre a nossa vida, Ele traz um complemento daquilo em que Ele fala sobre misericórdia e verdade, aquilo que estabelece sobre a nossa vida, aquilo que ressalta no nosso coração. Porque se o homem fosse viver somente da justiça, estaríamos perdidos, porque às vezes falhamos, não queremos, não é comum nós errarmos, mas erramos, temos falha, temos sentimentos, temos situações dentro do coração, que isso não vai desaprovar a nossa vida que temos diante de Deus. Mas a misericórdia sim vem com aspecto ao nosso coração para entender o que Ele tem para nós. Se eu olhasse somente para a justiça e pudesse colocar essa palavra dentro do meu coração, eu talvez não receberia nada, não teria direito a nada. Porque o que eu fiz para conquistar o amor de Deus? O que eu fiz para receber a salvação? O que eu fiz para ser constrangido por Ele? Então, nós temos que olhar para a misericórdia da nossa vida. Deus é um Deus misericordioso por nós. Amém? E com isso, querido, nós podemos entender que a graça é uma das situações que nos leva verdadeiramente a ter isso, que é o que fala: graça e verdade te precedem. Porque se não fosse pela graça de Deus, o favor imerecido, que nós não merecíamos nada, mas pela graça, a própria palavra já fala, é pela graça que nós somos salvos, que a salvação vem sobre a nossa vida. É o que o Senhor tem colocado ao nosso coração, uma verdade que precede sobre a nossa vida. Mas ser
regidos pelo trono de Deus, vai falar algo mais ainda importante para nós, que é através daquilo em que nós realmente colocamos sobre o juízo. Que juízo nós temos desta palavra? Que juízo colocamos na nossa vida, essa condição para entender que Deus derramou a sua graça, que Deus já tem colocado essa verdade sobre a nossa vida, que Deus já tem colocado um fundamento no nosso coração para viver isso, e nós temos essa capacidade de viver em vitória. Não é algo somente que está escrito na Bíblia, mas é a capacidade de vencer as coisas desta terra. E eu digo que muitas vezes a gente precisa vencer nós mesmos. O diabo, ele está ao nosso derredor, como 1 Pedro diz, bramando como um leão e tentando nos devorar. Mas a capacidade que temos nesta palavra para ser regido está dentro de nós. O fortalecimento está dentro da nossa vida. É mudar a mensagem que já foi colocada na nossa mente, que já foi colocada no nosso coração, para roubar a nossa vida. E a maior situação que nós podemos hoje encontrar é quando nós realmente olhamos para o trono da graça, aquilo que Ele já tem ao nosso favor, aquilo que Ele já colocou sobre as nossas vidas, e eu tenho que tomar posse dessa palavra, eu tenho que viver em vitória, eu tenho que caminhar em vitória, eu tenho que conquistar esta palavra. Mas aonde? Fora? Não, está dentro de mim, está dentro da minha vida. A capacidade de ser resiliente diante das emoções, daquilo que precedem sobre a minha vida. Eu tenho que deixar a verdade de Deus prevalecer dentro de mim. Eu tenho que conquistar isso, eu tenho que estabelecer isso, porque senão eu não consigo entender o que o trono tem a me dar, a colocar à minha disposição, e eu vivo nessa onda que Deus coloca sobre a minha vida, nessa onda que me conduz, que me leva, porque a presença de Deus, ela não fala para nós conquistarmos, já foi dada, é direito nosso, é nossa herança, foi dado na cruz, foi colocado ao nosso favor. Eu não tenho que conquistar algo diferente, eu tenho que possuir aquilo que eu tenho, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu tenho, e aquilo que move o meu coração e que traz esse fundamento sobre a minha vida, é direito meu. Tem até um cântico antigo que fala, né? É direito nosso, é nossa herança, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Isso é poder de Deus sobre a nossa vida. Já foi dado esse direito, já foi colocado sobre a nossa vida. Esse papel, esse fundamento, essa palavra já está estabelecida. Entender que Deus é soberano sobre a minha vida, mas que também existe o inimigo, que existe as coisas ruins desta terra, tirando o meu propósito, construindo coisas no meu coração. E isso é o que muitas vezes nós precisamos debruçar diante da palavra de Deus e nas nossas orações. Então quem pode arrancar da minha vida? Somente eu, quando eu deixo de seguir e de lutar pela presença de Deus, e de lutar pelo amor do Senhor, e de lutar pela palavra de Deus sobre a nossa vida, para que essa palavra realmente venha sobre nós. Hebreus, no livro de Hebreus, o escritor trata algo ao nosso coração. Se você puder abrir, capítulo 4 de Hebreus, fala algo que eu gosto muito de, às vezes, meditar nesse livro, porque mostra algumas coisas
de verdade, na prática sobre a nossa vida. Como que na prática eu caminho com a palavra de Deus? Como eu consigo caminhar com essa justiça, com esse juízo no meu coração e colocando em prática? Às vezes é nas situações, é nas formas, é nas maneiras, são nas minhas atitudes, é que eu tenho que colocar em prática a palavra de Deus. Eu conheço ela é a verdade, e essa verdade me liberta. Se ela liberta a minha vida, eu preciso colocar em prática. Porque se eu sou livre, é como uma cicatriz. Um dia houve uma ferida, mas hoje é só uma marca. E Jesus fez essa marca dentro do nosso coração, colocando a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós pudéssemos caminhar e colocar dentro do nosso coração essa palavra. Então ali no livro de Hebreus capítulo 4, verso 14, diz assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Se nós, como filhos de Deus, podemos olhar para essa palavra e entender que Jesus foi o que mediou sobre a minha vida, e Ele está, querido, à direita de Deus Pai, através do trono da graça, conduzindo a minha vida para que no momento certo, na hora oportuna, eu possa colocar a minha vida diante do altar do Senhor e receber da parte de Deus condição para que Ele possa ouvir a minha oração, para que Ele possa ouvir o que eu tenho passado. E isso, querido, tem que ter fé, tem que olhar para a presença do Senhor e crer. Não é só orar, mas é crer que Ele está colocando as suas mãos, que Ele está trazendo a resposta sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para o mover de Deus sobre a nossa vida, nessa palavra, e eu consigo olhar para o trono de Deus, se eu não creio, eu não recebo nada. Eu não tenho como desfrutar daquilo que é invisível, daquilo que eu não posso pegar. Mas quando eu creio de todo o meu coração, eu sei o que é certo. Por isso que, talvez, para a nossa nação, é uma situação bem diferente, talvez, daqueles que são mais, uma nação mais lógica, como os orientais. Eles olham para a situação, mas de uma forma direta. Eles sabem que tem que cumprir aquilo lá. Mas para o latino, ele é mais divertido, né? Ele é verde e amarelo, aleluia. Então ele leva as coisas, mas deixa ver o que acontece, deixa ver como vai acontecer no futuro. Mas para aquele que tem a razão, que olha para a razão, não estabeleceu isso. Se tem aquela marca na rodovia com uma placa de 100 km por hora, é uma razão, eu tenho que andar a 100 km por hora. E eu sei que eu estou cumprindo aquela palavra, porque a obediência vai me dizer que eu não vou ter prejuízo contra aquilo. Se eu andar acima, eu vou ter prejuízo, mas se eu andar na medida, eu não vou ter prejuízo. E quando vem para nós uma multa, né? A pessoa que
que tem a consciência daquilo que está andando, então ela anda, ela sabe que ela andou acima da velocidade, vem a multa, então ela já sabe, não, aquele dia realmente eu estava atrasado, eu tenho que pagar, e ponto final, pedra em cima daquilo lá. Mas para aquele que não tem uma consciência, ele não lembra, ele fala, puxa vida, que dia que foi? Como foi? Aí olha no calendário, e aí ele vai procurar aquele dia, mas o que eu estava fazendo de tanta pressa? Mas às vezes não era só a pressa, era a consciência dele, ele já acostumou com aquilo. E a palavra de Deus, querido, em conformidade ao nosso coração, nós temos que entender que é a lei diante de Deus, que é a promessa de Deus sobre a nossa vida, amém? E eu tenho que entender que isso vem do trono, vem do trono de Deus para nós. E se eu estiver de comum acordo, em conformidade com aquela palavra, não separando dela, mas caminhando com ela, eu sei que a justiça, eu sei que o juízo, eu sei que a palavra de Deus vem sobre a minha vida e traz bênção. E às vezes você nem sabe como veio, mas é porque você tem caminhado diante da presença do Senhor, diante da promessa de Deus sobre a sua vida. Então, quando nós olhamos para essa palavra que Jesus já é o sumo sacerdote da nossa vida, Ele já entregou a nossa vida, Ele entregou a sua vida por amor a nós. Não foi ao colega que está do teu lado nessa noite, não foi ao teu cônjuge, não foi pelo teu pai, pela tua mãe, mas foi Ele, Senhor e Salvador da nossa vida. Ele entregou a sua vida, Ele entregou, não foi por ninguém, foi por Ele. E às vezes, querido, o que nos leva a não receber do trono de Deus algo para nós, é que nós não caminhamos com a consciência que a presença é mais poderosa do que as coisas nessa terra. Porque olhamos e fixamos os nossos olhos naquilo que é comum, naquilo que enxergamos, naquilo que é natural, e terceirizamos na nossa vida a responsabilidade de enxergar Ele como Senhor, como Salvador da nossa vida, conquistando realmente dentro do nosso coração uma vida repleta da justiça dEle, do juízo que Ele tem para nós, e ali vem acrescentando as boas coisas sobre a nossa vida, vem acrescentando a alegria, a paz, a fé, a autoridade que está dentro de nós, a palavra. Isso vai conquistando algo dentro do nosso coração para nós vivermos a vida de Deus, não por alguém. Eu não faço porque é alguém, porque a minha consciência está na presença, porque a minha consciência está diante do altar, diante do trono de Deus, que é onde vem a fonte, que da onde vem a água viva, da onde vem a presença de Deus sobre nós, e é o que lava o nosso coração, porque abrimos o nosso coração para entendermos. Jesus traz uma explicação em uma das parábolas, se você puder abrir lá em Mateus 13, ele fala sobre a palavra do joio, e essa parábola é uma parábola que realmente mexe no nosso coração, quando ele traz essa palavra ali, e falando a respeito do reino dos céus, que é algo tão semelhante, querido, daquilo em que nós olhamos para nós nesta terra, aquilo que nós queremos viver em Deus, mas não entendemos esse reino ainda dos céus, mas entendemos o reino da terra, mas conquistamos ele aqui na terra, e parece até que fica até meio sem entender direito o que nós queremos viver aqui, mas a palavra diz que nós já estamos neste reino, já somos transferidos, tirados do reino das trevas e conduzidos para o reino da luz, o reino da presença de Deus, o reino da palavra.
E para você conseguir identificar isso dentro do teu coração, é vivendo, tendo fé, conquistando isso na tua vida. Então a palavra lá no versículo 24 diz assim: Jesus propõe novamente outra parábola, né? Ele começa com a parábola do semeador ali, explica ela, e depois vai detalhando e vem até a parábola do joio ali, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui Jesus traz uma semelhança para nós, dizendo algo tão importante para a nossa vida: o joio vai crescer junto. E se você tentar arrancar esse joio da tua vida, você vai arrancar as coisas boas, que está ali o trigo. E o joio, querido, quando ele está crescendo, antes do fruto, você não consegue reconhecer ele, porque os dois são idênticos. Você só consegue reconhecer ele nos frutos, quando o trigo realmente sai do pendão ali, e ali sim dá para separar o joio do trigo. Então Jesus fala assim: é só na colheita isso pode acontecer, antes não dá. Você vai ter que deixar crescer junto. Mas essa palavra, querido, mostra a importância que nós vamos conviver com o mal. Veio o mal, o inimigo, e lançou aquilo na terra, na boa terra. E às vezes é lançado junto com a nossa vida. E como perceber que o mal está vindo junto com o que é bom? E isso é que Jesus vai tratar lá no final depois. Ele vai falar assim: ó, no final vocês vão ter que separar. No final vocês vão ter que tomar uma decisão. No final vocês vão ter que identificar o que é trigo e o que é joio. Na nossa vida, querido, quando nós entendemos isso, é quando Deus coloca dentro do nosso coração a quem nós estamos realmente seguindo e servindo. O nosso coração muitas vezes está cheio de joio, e nós estamos querendo arrancar o joio, mas tem trigo no meio, tem trigo junto crescendo ali. E às vezes, por causa de um detalhe, de uma situação, você quer arrancar tudo de uma única vez. Então eu vou parar de fazer, então eu vou parar porque não está dando certo, então eu vou desistir dessa área porque eu não consigo mais identificar o que é bom. As pessoas têm falado, mas às vezes o inimigo vai lançando e você não percebe. E quando você toma conta, você está arrancando o que é bom, está tirando aquilo que Deus colocou também. Deus colocou na tua vida. E às vezes aquilo que é ruim aparentemente, lá na frente você vai determinar a colheita que você vai ter. Porque se você começar a arrancar as coisas boas do teu coração, você vai se enfraquecendo, e você vai ficando distante do trono de Deus, você vai ficando distante da presença do Senhor, da palavra, do agir do Espírito Santo, porque tudo para você é coisa ruim, mas na verdade não é. Aquilo pode te mostrar que lá na frente você também vai ter um trabalho. Como separar isso? E às vezes nós precisamos entender que aquilo que vem do trono de Deus sobre a nossa vida tem que ter trabalho. Nem tudo é bom, nem tudo, querido, nessa terra vai ser bom.
Você vai ter que entender. O que tem me levado, o que tem conduzido a minha vida, o que tem levado a palavra ao meu coração, isso tem matado, distanciado a minha vida da fé, do amor de Deus, e eu tenho que caminhar junto com isso, identificando. E às vezes, amados, esse inimigo que semeia coisas sobre a nossa vida, às vezes não está longe de nós. São pessoas que caminham conosco, caminham junto conosco no trabalho, em casa, na parentela. Pessoas que muitas vezes nós olhamos para elas e achamos que está sendo bom, porque é muito parecido. Tudo parece igual, tudo parece semelhante, tudo parece ali em conformidade com aquilo que eu acho que está certo. Mas às vezes eu tenho que olhar para dentro do meu coração. Será que isso está certo que eu tenho feito? Será que da forma que eu tenho levado a minha família, a minha casa, está certo? As palavras que eu tenho levado, o coração que eu tenho, as atitudes, está certo? Será que a influência dessas pessoas, que porque parece ser muito igual, está certo? Porque às vezes nós reconhecemos muitas vezes a palavra de pessoas que nunca vimos, nem caminhamos com ela, e não queremos reconhecer aquilo que está próximo ao nosso coração, aquilo que vem de Deus. Jesus, ele até cita isso, falando: o profeta na sua própria terra não tem honra. Por quê? Porque o povo deixou de ter fé, deixou de crer. Mas é o filho do carpinteiro. Eles não conseguiam entender isso, o que era importante para eles, o nascimento do Senhor, e aquele que seria entregue na cruz, por amor. Mas eles reconheciam somente a natureza, da onde era a casa, aonde ele morava, ele era filho de quem, ele tinha os irmãos, era daquela família. Mas as pessoas não conseguiam entender na sua própria terra, que era Jesus, o que podia fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas. Na sua própria terra ele não fez muitos milagres, porque as pessoas não conseguiram crer. E se nós temos isso dentro do coração, querido, fazemos coisas por repetições, porque aquilo que parece muito semelhante leva o meu coração a fazer isso, eu deixo de caminhar com fé, eu deixo de caminhar com o sentido da palavra. E quando eu acho que não está dando certo, eu vou arrancando aquilo lá. Mas eu estou arrancando aquilo que Deus também plantou, aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus trouxe sobre a minha vida, poder e autoridade. O juízo, a justiça, a verdade de Deus estava ali plantada junto, e eu não conseguia entender o amor de Deus sobre a minha vida. Então, na colheita final, nós temos que entender isso. E essa colheita final, querido, fala sobre a eternidade. Porque quando eu vou me distanciando de Deus, distanciando das coisas de Deus, eu vou deixando de crer, e vou vivendo as coisas comuns nessa terra, lógica. Porque muitas pessoas se distanciam de Deus, muitas vezes, porque ele acredita que o natural é mais importante do que o sobrenatural. Ele acredita que aquilo que é mais fácil, às vezes, é arrancar. Então eu arranco, porque é mais fácil, porque eu não quero tratar aquilo de fato, eu não quero levar aquilo até um dia da colheita da minha vida, para dizer: não, eu sei como separar. Queridos, Jesus estava falando aqui de uma classe de pessoas agora que consegue separar as coisas, porque olha para o trono de Deus, porque olha para a presença do Senhor. Pessoas que conseguem separar as coisas são aqueles que são mais fortes, é aquele que consegue entrar em um local, em um ambiente, e se colocar na sua posição, e falar assim: eu não vou me contaminar com a roda, eu não vou contaminar, às vezes em uma festa, com
com a música, eu não vou me contaminar às vezes com aquilo que está se servindo naquele lugar, aquilo que está sendo entregue, porque eu sei que parece tudo muito igual, mas eu tenho a vida que vem do trono de Deus. Eu sou regido pelo trono de Deus, eu sou firmado pelo trono de Deus, eu sou firmado pela base, pela rocha, que é a presença do Senhor. Então eu posso caminhar em qualquer lugar, eu posso ouvir, mas eu sei onde eu estou, que caminho que eu posso percorrer na minha vida, porque a palavra de Deus, ela se torna verdadeira. Então eu sei que na colheita eu vou separar as coisas que é certo daquilo que é errado. Não é só porque os outros fazem que eu tenho que fazer, não é porque os outros falam que eu tenho que falar, não é porque os outros têm atitudes que eu também tenho que ter, porque eu sou regido pelo trono de Deus, pela palavra da verdade, pelo juízo que está dentro da minha vida, por aquilo que é de Deus sobre a minha vida. Então as palavras podem vir e não vai afetar o meu coração, porque as palavras doem mais hoje em dia do que um tapa, do que alguma coisa talvez diferente, porque as palavras podem contaminar o nosso coração, mas eu sei que na minha vida eu estou separado para viver. Experiência, você tem experiência de viver a presença de Deus na sua vida, e entender que é Deus, que não é o joio, mas sim que é aquilo de Deus que trata o teu coração e te firma através da palavra, da verdade. E quando o teu coração está aberto, você vai viver isso, porque a humanidade, querida, ela pode estar doente hoje por palavras, por situações, por conflitos, por problemas que muitas vezes nem você e nem eu saiba resolver, mas eu conheço aquele que pode resolver a nossa vida, que pode ministrar o nosso coração, que pode transformar a nossa vida de dentro para fora, não de fora, não na minha vida comum, mas aquilo que está dentro de mim, aquilo que me proporciona realmente a viver algo maior do que Ele já tem preparado para a minha vida, a viver o amor de Deus, a viver a promessa de Deus. E eu consigo viver isso, vivendo ali através do trono da graça. Ele pode conduzir a minha vida, estabelecer sobre a minha vida coisas maiores e mais poderosas. Então eu queria que você nesse momento ficasse de pé, querido, fechasse os teus olhos, e você nesse momento pudesse tirar um tempo de reflexão na sua vida. Coloque em prática agora. Separa o joio da tua vida, separa aquilo que parece ser bom, parece ser igual. Feche os teus olhos para esse mundo, abre o teu coração para Deus nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus agora fluir na tua vida. E peça para Deus uma direção nessa noite. Você chegou nesse lugar talvez cansado, abatido. Chegou com a tua alma nessa noite ali carregada, cheia de palavras, cheia de situações, mas o Senhor está dizendo nessa noite para você: você é livre, porque o Espírito de Deus, aonde Ele habita, aí há liberdade. Você tem a liberdade do Espírito Santo nessa noite, para descarregar hoje tudo aquilo que tem vindo e tem colocado um peso sobre a sua vida.
Seja regido nessa noite pelo trono de Deus. Seja regido pelo trono da graça e comece a crer no sobrenatural do Senhor, a liberar pessoas, palavras, a liberar situações, dificuldades, problemas, ordem que veio contra a tua vida nesses dias e que roubou o teu coração. O Espírito de Deus começa a conduzir a tua vida nessa noite para a promessa. Comece a crer, comece a ouvir o Espírito Santo, comece a deixar o Espírito Santo agora trabalhar no teu íntimo. Ele é o sumo sacerdote da tua vida, Senhor Jesus, aquele que rege a tua casa, aquele que rege a tua família, aquele que tem vindo ao teu coração. Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor da tua casa. Comece a orar, comece a clamar diante de Deus, comece a colocar nessa noite tudo aquilo que tem vindo como peso no teu coração. Se lance nos braços do Pai, se lance na presença do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele quer fazer a obra na tua vida. Se você tem sido guiado por Ele, Ele te guiará nessa noite a caminhos que você talvez nunca entrou, nunca presenciou, porque Ele é Senhor da tua vida. Comece a orar, nós vamos ouvir esse cântico e você vai estar ali em oração, colocando a tua vida diante do altar. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Eu me rendo ao seu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Ó Deus, que nós seja queimado toda obra, Pai, toda sentença, toda palavra nessa noite, Pai. Ó doce Espírito Santo, vai conduzindo as nossas vidas, Pai, preparando esta palavra ao nosso coração, Senhor. Ó Deus querido, tirando aqueles que estão cativos, tirando aqueles que estão presos, Senhor, tirando aqueles que estão ali, Senhor, vivendo, Deus querido, ó Deus amado, uma opressão, que em nome do Senhor Jesus nesta noite, Pai, a tua presença possa fluir, Deus, e que eles possam lançar esses feixes ao fogo, que seja queimado nesta noite, seja conduzido por ti nesta noite, Pai. Ó Deus querido, porque nós temos os trigos, Senhor, que ali é o amor, é a palavra, é o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai, e tem fortalecido a tua igreja, e eu creio nessa noite, Senhor. Enche, Pai, enche a tua igreja, Senhor, ó Deus querido, dessa graça, desse poder, Pai, para que possa superar, Senhor, para que possa viver, para que possa agir, Deus querido, mesmo no dia da tempestade, o Senhor está ali conduzindo, Pai, e nem as ondas bravias do mar, Senhor, e nem as obras, Senhor, que vêm contra a nossa vida, aquele vento forte, Pai, tentando balançar, chacoalhar, mas nós estamos ali firmes, firmados e cheios da tua graça, Senhor, para viver o teu propósito, Pai, para viver a tua presença, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz com que a tua promessa, com que a tua presença, com que o teu amor, Pai, se manifeste nesta noite, Pai. E os teus filhos, Pai, nós podemos viver esta semana cheio da tua palavra, cheio do teu poder.
teu nome, Senhor. Nós oramos, Senhor, e já te agradecemos, Senhor, porque tu és fiel e verdadeiro em cumprir a tua palavra nas nossas vidas, Pai. E aquele que crê, dê uma grande salva de palmas para Jesus. Creia, creia, somente creia no poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, vamos ter uma rede de mulheres muito especial lá em Itupeva. A tia Noeli estará conosco. Ela foi a fundadora da Igreja Cristo Salva lá de São Paulo. Ela, junto com o tio Cássio, foi que formou todo o Ministério Cristo Salva. Então, esse ano aqui, ela estará conosco dia 22 de novembro, lá em Itupeva, para as mulheres. Rede de mulheres vai ser poderosa. Nós vamos dar ali as orientações, que o ônibus também levará vocês para lá, e vai ser um tempo poderoso. Eu creio que você, mulher, não pode perder esse tempo para a tua vida, para o teu crescimento. É uma mulher de Deus, foi orientada por Deus, e está ali ainda para semear algo novo no coração dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém? Então, dia 22 de novembro, próxima semana já, próxima sexta-feira, estaremos ali mandando nos grupos o horário que vai passar o ônibus. 7h30 começa lá, se você for de carro, mas o nosso ônibus certamente sairá daqui de Cabreúva, provavelmente umas 6h30 da tarde daqui, para levar vocês para lá em nome de Jesus. Amém? Também, esse mês nós vamos ter batismo. Vai ser um tempo de festa, de alegria. O nosso culto pela manhã vai acontecer lá no nosso rancho aqui, próximo de nós aqui, 9h30 da manhã, vai ser um tempo de festa, de alegria. Você que tem alguém que vai se batizar, querido, na tua célula, alguém que vai descer as águas, é tão importante você já dar o nome para o teu líder também, procure ele, ou você líder que sabe que alguém, procure a gente, quem vai fazer a relação. Delegamos alguém ainda não, mas vamos delegar alguém, mas pode trazer para nós essa pessoa que nós estaremos ali fazendo a inscrição dela, e vai ser tão importante para essa vida, descer as águas ali, ter um tempo de festa, de alegria ali no sítio em nome de Jesus. E também, no final desse mês, nós vamos ter o Acampa dos Jovens. Cadê os jovens? Aleluia. Então, você jovem, tem ali o teu Acampa, dia 29 ao dia 30, vai ser um tempo poderoso. Procure o Vitor e a Dani, que está fazendo as inscrições, e já esteja ali dando o seu nome em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana de vitória, de conquista, que você possa ter uma semana de bênção, que a palavra do Senhor possa encher o teu coração, que venha do trono, venha de algo de Deus sobre a sua vida. Eu creio que Deus trará respostas ao teu coração nessa semana, e você viverá o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém.